Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Deu pra notar que a gente tá num cenário bem improvisado hoje, né? Peço desculpas a vocês, mas algumas situações aí que a gente tá enfrentando aqui, por isso que a gente teve que gravar. Tô gravando com vocês aqui nesse cenário improvisado. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, gurizada. Amanhã, partida super decisiva contra o Atlético Goianiense. O Grêmio hoje pela manhã encerrou essa preparação pra esse jogo. Um jogo que nós teremos um grande desfalque, inclusive, tá? Marquezin não vai pra partida. Não vai para a partida, tá com um quadro gripal muito forte. Então o Marquezin é o grande desfalque do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Também não teremos Dodi e Diego Costa, que estão suspensos. Levaram o terceiro cartão amarelo contra o rival no último final de semana, e são mais dois desfalques, então esses a gente já sabia, mas o Marquezin foi uma informação de agora à tarde que não vai para a partida então por conta desse quadro gripal. Quadro gripal que também se encontra o Kahneman. O Kahneman, além desse quadro de gripe, está tendo fortes dores musculares, não treinou durante a semana. Aliás, hoje, sexta-feira, faz uma semana que o Kahneman não treina. Durante a semana passada, na preparação para o Clássico Grenal, ele treinou durante a semana. No último treino, ele acabou ficando de fora, sentiu um desconforto muscular, mais uma vez, dores musculares, né? E acabou ficando de fora, e hoje completando uma semana que o Kahneman não treina em campo, e é outro jogador que também não contaria para essa partida contra o Atlético Goianiense. Vamos fazer o seguinte, o pessoal da Rádio Imortal, ao qual eu mando um grande abraço aqui, fizeram uma lista de relacionados através de informações que eles conseguiram de bastidor e eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Olha só a lista aí da Rádio Imortal. Não tendo o Marquezin, como eu já disse para vocês, mas tendo Kaique e Rafael Cabral. Será a nossa dupla de goleiros para amanhã. Muito provavelmente o Kaique será o nosso titular. Os laterais, Fábio, João Pedro, Mike e Reinaldo. Reinaldo voltando à equipe principal, né, depois de ter cumprido suspensão no Clássico Grenal. Os zagueiros, Jeromel, Gemerson, Rodrigo Caio e Rodrigo Eli. A nossa dupla provavelmente será Gemerson e Rodrigo Eli, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas eu chamo a atenção de vocês para um ponto. Cadê o Natan Felipe? Cadê o Natan Felipe da nossa lista de relacionados, gurizada? Renato, mais uma vez, não coloca Natan Felipe na lista de relacionados. Não temos informação se ele tá com uma gripe, o que tá acontecendo, mas não é a primeira vez que o Renato deixa o guri de fora. Natan Felipe, entre Jeromel e Rodrigo Caio, com imenso respeito à história dos dois, principalmente do Jeromel, que é o ídolo da nossa torcida, o Natan Felipe tem muito, mas muito mais vigor físico nesse momento. Então, assim, não tem explicação, não tem explicação. Não vou criar caso quanto a isso, mas é um ponto que eu chamo a atenção aqui de vocês. Os volantes do Queiroz, PP, Ronald e Vijaçante, provavelmente PP e Vijaçante formem a nossa dupla de meio-campistas, perdão. Os meias ali, Cristaldo, Edenilson, Monsalve e Natan, os nossos meias. Provavelmente o Cristaldo vá para o time, embora durante a semana o Renato tenha testado o Monsalve como titular. Falei isso aqui para vocês. E os atacantes Aravena, Arezzo, Bright White, Pavon e Soteldo. Diego Costa, lembrando, tá de fora. Quero falar com os senhores sobre um ponto importante. Renato testou um time diferente. A ideia do Renato é ter um time ofensivo diante de um Atlético Goianiense que tem muitos problemas defensivos. A equipe que mais tomou gols nesse Campeonato Brasileiro, se eu não me recordo, ontem ainda estava falando em live aqui com vocês, foram 47 gols que eles já tomaram. Posso estar enganado, mas é 40 e alguma coisa, tá? 47 ou 48. Então é nisso que o Grêmio aposta. Sendo assim, Soteldo deve ingressar na equipe no time principal. Aí vocês vão me dizer assim, Diogo, mas aí o Aravena vai pro banco? Não. Quem vai pro banco é Edenilson. A ideia do Renato, treinada durante a semana, é ter Soteldo pela direita, Aravena pela esquerda, contribuindo com a marcação junto com o Reinaldo, tendo Bright White no comando do ataque, Cristaldo deve ser o nosso meia para essa partida, PP, Vijaçante, Reinaldo, Gemerson, Rodrigo Eli, João Pedro e, nesse momento, Kaique é o grande cotado para a posição. Esse é o provável time do Grêmio que enfrenta amanhã o Atlético Goianiense, gurizada. Um time ofensivo, algumas variações testadas pelo Renato durante a semana. Inclusive, um ponto aqui que eu quero chamar a atenção. Renato chegou a testar durante a semana um time tendo Bright White e Diego Costa. Para essa partida, o Diego Costa não pode, está suspenso.
mas poderemos ter novidades aí no futuro. Então vamos ficar de olho nessas possibilidades. A lista de relacionados eu já falei aqui com vocês. O Grêmio espera para essa partida um número de 37 mil torcedores. Como eu disse, é a partida que marca o retorno de toda a capacidade da arena então. Tá, gurizada? Bom, quero falar com vocês sobre algo importante, que é a situação do fim do ciclo Renato. Gurizada, antes a gente tinha isso como possibilidade, como algo que poderia acontecer. E muitos tratavam isso nos bastidores como algo que, olha, o presidente Alberto Guerra é o único que defende e tal, assim, mas essa situação está mudando. Nos bastidores, o presidente Alberto Guerra ele já não está mais com aquela situação de defender o Renato até o fim. E isso está começando a mudar muito porque o grupo também está mudando. O grupo do Grêmio, eu não quero taxar para vocês aqui, dizer para vocês assim, não, o grupo do Grêmio não está comprando mais o Renato, o grupo do Grêmio está fazendo de tudo para o Renato sair, não é essa a ideia. O grupo do Grêmio tem respeito pelo Renato. Mas aqueles discursos motivacionais, aquelas situações em que o Renato chega nos caras, conversa e tal, faz por mim, aquela história toda, que todos nós já conhecemos, isso já não está acontecendo mais. O grupo, parte do grupo pelo menos não está comprando. Fora aqueles jogadores que vieram por indicação do Renato. Os bruxos, como a gurizada costuma dizer. Os bruxos. Mas parte do grupo já não adere mais a essa ideia do Renato. E esse é o grande ponto que o presidente Alberto Guerra está notando. E isso está fazendo sim com que o presidente se atente à ideia de Renato não ficar para 2024. Então o Renato, ele está cada vez mais fora do Grêmio. A partida de amanhã, ela é muito importante pro anímico? Sim, todo mundo funciona quando tá com a cabeça mais leve, quando tá mais tranquila, consciência mais tranquila. O Grêmio precisa vencer, afinal de contas já foi ultrapassado pelo Fluminense, precisa desses 3 pontos, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Mas hoje, eu posso dizer para vocês que Renato está praticamente fora do Grêmio. E os bastidores que antes diziam, é uma possibilidade, é uma situação e tal, depende do presidente, hoje o presidente já começa assim a mudar de ideia quanto à situação Renato também, tá? Gente, quero falar com vocês sobre outra situação importante, porque o Kaique, o nosso goleiro, ele acabou sendo indiciado por aquele fato que aconteceu no Clássico Grenal. Mas antes eu quero falar para vocês sobre ela, a nossa grande parceira aqui do canal, a KTO. Se tu ainda não tem cadastro na KTO, aqui no cantinho ó, tem um QR Code que te leva diretamente pro site da KTO. Lá tu faz o teu cadastro e quando tu estiver fazendo o teu cadastro, tu vai colocar esse código que tá aqui embaixo, ó, o cupom DIOGO, e ele vai te dar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas olha só, a KTO é um site de apostas. É pra tu brincar e te divertir. Tu não vai ficar rico lá no site da KTO. É pra tu colocar um temperinho a mais aí na tua torcida pro nosso tricolor, tá? Então, aposte com muita responsabilidade. Se tu for maior de 18 anos, kto.com. Gurizada, quero falar com vocês sobre essa situação do Kaique. Porque, assim, o Kaique, ele no Grenal, ele acabou jogando aquela bolinha de esparadrapo em direção à torcida do rival e acertou um gurizinho, 10 aninhos lá. Enfim, o Kaique errou, ele postou um vídeo depois admitindo, o pai do guri fez um boletim quanto a essa situação, e o Kaique agora ele foi indiciado. O Kaique foi indiciado. Ele foi indiciado no artigo 201 da Lei 14.597 de 2023, da Lei Geral do Esporte, que diz: não se deve promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos. O ponto para o Kaique é aquele principal ali, não se deve promover tumulto, praticar ou incitar a violência, enfim, é aquele ponto ali que o Kaique acabou sendo enquadrado. O jogador agora, a polícia, aliás, ela averigou todas as imagens que o Inter disponibilizou, o circuito interno do Beira-Rio, se viu que o Kaique não teve a intenção de jogar a bolinha no garoto, ele joga depois que ele já tá passando do túnel aqui, e aí ele joga a bolinha sem olhar a direção que ela tá indo. Enfim, ele sabia que ia em direção à torcida do Inter, mas não sabia que ia acertar o garotinho. Fato é, gurizada, é que agora ele pode inclusive
tá? O inquérito será remetido ao Ministério Público, que vai decidir oferecer a denúncia contra o goleiro ou não. Fato é que o Kaique, ele vai responder por essa situação. Já houve, inclusive, uma reunião do advogado do Kaique com o advogado do responsável do gurizinho. Eles conversaram e tudo mais, mas não houve uma situação amigável. O pai do gurizinho também não pediu nenhuma contrapartida e o fato agora deverá ir sim ao Ministério Público para ver o que vai acontecer com essa história. Fato é que o Kaique foi indiciado pelo que ele fez no Clássico Grenal. Não acho errado. Fez, tem que pagar. Eu só fico olhando a velocidade com que as coisas acontecem por um lado e não acontecem para o outro. A gente viu o caso daquele cidadão que cometeu ali uma injúria racial, que parece, um vídeo muito claro, muito fácil de identificar, inclusive o cidadão que fez aquilo ali, só que até o momento nós não vimos nenhum desdobramento dessa história, enquanto do outro lado a situação já correu mais rápido, e geralmente é assim. Então, eu acho que o Kaique errou. O Kaique tem que pagar pelo que fez, mas me chama a atenção a velocidade com que as coisas acontecem por um lado e é diferente por outro. Enfim, vamos seguir a pauta, vamos falar sobre Celso Rigo, gurizada. Vocês gostariam de ver Celso Rigo presidente? A grande maioria eu acho que gostaria, é o que eu vejo muito nas lives aqui do canal principalmente, porque pensando, claro, nos investimentos. Celso Rigo é um cara que, né, tem as suas posses, ajuda muito o Grêmio, principalmente agora, né? Agora ajudou o Grêmio a comprar essa parte da dívida da Arena. Então, assim, está sendo colocado o Celso Rigo como um possível candidato do presidente Alberto Guerra na próxima eleição. Seria um nome forte. Vamos combinar com os nomes que se falam aí, Calef e Darley, do outro lado, Guerra e Celso Rigo. Vamos combinar que seria uma eleição que pegaria fogo, né? Mas ontem o Celso Rigo deu uma entrevista para o Show dos Esportes da Rádio Gaúcha e comentou sobre essa situação e negou ter vontade, ter planos de se tornar presidente do Tricolor. Vou abrir aspas aqui, vou ler um pedacinho da fala dele. Não é minha meta. Eu estou muito longe, teria que estar mais em Porto Alegre, até mesmo pela minha faixa etária. Tem muitos outros aí, mais jovens, com condições que almejam a presidência do Grêmio. Eu não estou com essa propensão, não faz parte do meu projeto, disse então Celso Rigo nessa entrevista. Um ponto importante, tá? Ponto muito importante. O César Fabres, da Rádio Mortal lá, eles têm uma informação de que o Celso Rigo está sendo preparado pelo presidente Alberto Guerra para ser esse cara da próxima eleição. O presidente Alberto Guerra não quer mais. Não quer mais. Pelo menos é o que a gente sabe até o momento. Que ele não tá mais nesse pique, que não é bem o que ele achou que fosse, é muita incomodação, é muita responsabilidade, e realmente é, né? Nós estamos falando do maior clube do sul do Brasil, se não um dos maiores do mundo, claro, mas do Brasil principalmente, maior clube do sul do Brasil com toda certeza. Então a responsabilidade é gigante, Agora, que ver o que vai acontecer, né? Mas que a eleição pegaria fogo, bom, disso eu não tenho dúvida. Quero saber de ti. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar acontecer, falta um pouco mais de um ano ainda para essa eleição, mas que as peças no tabuleiro já começam a se movimentar. Já começaram desde o ano passado com as histórias Soares. Contei para vocês isso aqui já em vídeo e em live também, né? Vamos lá. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.